Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios. Paz do Senhor, mulheres de fé. Eu senti no meu coração de gravar esse áudio. Eu estou dopada, mas eu vou tentar gravar, porque serve para mim, serve para você essa experiência. As irmãs sabem que eu perdi minha mãe, o enterro foi ontem, e eu estou muito abalada, precisei ser amparada, precisei ser dopada. Mas mesmo assim, amadas, eu quero contar para vocês esse testemunho. Tenha um pouco de paciência para ouvir, viu? Tenha um pouco de paciência com a irmã e vá ouvindo e vai servir para você. Minha mãe, ela fez um voto com o Senhor. Disse: Deus, se tu me der uma aposentadoria, eu vou dar um culto de ação de graça. O Senhor, Ele conhece a estrutura humana, mas pela sua infinita misericórdia, Deus, Ele permite. E Deus, Ele permitiu que a minha mãe tivesse essa aposentadoria. Após uns 3 meses, eu acho, antes disso, minha mãe disse que não estava com condições de fazer esse culto de ação de graça, pois ela queria fazer uma festa muito grande. Minha mãe sempre gostou de muita festa, muita comida, comemoração, fazer muita coisa. E eu dizia que não precisava, que o culto é de agradecimento. A gente serve uma coisinha ou outra para quem vem, mas o culto é para o Senhor. Mesmo assim, ela não quis. E a aposentadoria dela foi cortada. E ali foi face no pó, foi oração de madrugada, foi consagração. Deus, se tu me conceder, eu vou dar o culto de ação de graça, e vou chamar a igreja toda, e vou fazer. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, a Ele concedeu. Foi tempo que o esposo dela ficou desempregado. E ela disse: eu não tenho condições de fazer o culto de ação de graça agora. Eu faço depois. Começou a selecionar: eu não quero fulano no meu culto, não quero cicrano, fulano vem, fulano não vem. Mas eu faço depois, porque agora eu não tenho condições. A palavra do Senhor diz que quando nós fizermos um voto ao Senhor, nós não devemos tardar em cumprir esse voto. Melhor é votar do que não pagar. E lembro que minha mãe mudou-se para Olinda, pois meu padrasto ele conseguiu emprego lá. Mas antes dela ir, uns 2 meses antes, nós fizemos nossos exames preventivos, eu e ela junto, e não deu nada. E nesse período de tempo, eu tive uma crise de cefaleia crônica e precisei ser internada lá na restauração, no setor de neurologia. E minha mãe passou lá quase 1 mês comigo, dia e noite. E minha mãe começou a sentir dores no pé da barriga, começou a sentir alguns incômodos. E quando eu tive alta, ela foi fazer exames. E começou a fazer exames particulares. E as irmãs sabem, os exames de mulheres, né? E ela fez e acusou câncer de colo de útero. E ela fez 39 sessões de radioterapia e creio que umas 5 ou 6 de quimioterapia. O câncer estava muito no início, não precisava fazer cirurgia. Ao término, fui com ela no Hospital do Câncer.
O médico disse: sua mãe não tem mais câncer. O câncer estava muito pequenininho e já foi erradicado, não tem mais. Minha mãe, antes de minha mãe descobrir que tinha câncer, fazer esse exame, minha mãe, segundo ela, palavras que ela me disse, ela disse que quando ela vinha ali da quarta etapa de Rio Doce, passando ali naquela ponte onde liga para Jardim Atlântico, uma pessoa, acho que uma mulher, parou ela no caminho e disse: mulher, estou eu te ferindo hoje, porque tu tem tocado nos meus ungidos. Alguns dias atrás, minha mãe, ela tinha profetizado na igreja, profetizado um adultério, dizendo que o pastor estava tendo um adultério com outra irmã da igreja. E isso ela falou alto e em bom som para que toda a igreja ouvisse, causando constrangimento. E nós sabemos que o nosso Deus, a qual nós servos, Ele não faz vergonha. Ele trata comigo e com você, com as nossas falhas, com os nossos pecados, mas Deus, Ele não faz vergonha. E minha mãe tocou em muita gente, minha mãe falou muita coisa, e Deus disse para ela que estava ferindo ela, porque ela tinha tocado na menina dos olhos dele, nos ungidos dele. E foi quando minha mãe descobriu que estava com câncer. Mas minha mãe fez um voto ao Senhor. Minha mãe disse: Deus, se tu me curar do câncer, eu vou dar um culto de ação de graça, vou chamar toda a minha família para ver minha vitória, e vou dar, eu não lembro o número exato, amadas, mas eu creio que o número foi umas 200 cestas básicas. Eu não tenho certeza desse número, mas foi mais ou menos isso. Vou dar umas 200 cestas básicas às pessoas carentes, às comunidades carentes. E tudo certo. Deus, Ele permitiu. Minha mãe foi curada do câncer, com todo o tratamento. Não foi uma cura divina, mas foi uma cura medicinal. E quando minha mãe teve aquela cura do câncer, minha mãe disse: eu vou dar uma cesta básica, não é? Porque eu não estou com condições. Deus, Ele me conhece. Porque a promessa que ela tinha feito é que ela receberia a aposentadoria dela e compraria todo de cesta básica. Mas ela disse que não podia. E disse que ia doar apenas uma. E com Deus não se brinca. E minha mãe voltou aqui para Gravatá. Nós continuamos morando aqui. E minha mãe começou a sentir dores, dificuldade para ir no banheiro, prisão de ventre e muita dor no pé da barriga. E nós começamos a socorrer minha mãe. Lembro quando ela chegou na minha casa com muita dor. Tinham levado ela para o hospital, mas não tinha médico para atender no hospital aqui em Gravatá. E ela chegou na minha casa e ela disse: ora por mim. E quando eu fui orar, Deus, Ele disse: não me peça misericórdia, porque eu estou ferindo, não peça misericórdia. E eu disse: Deus, como é que eu vou orar? Eu estou vendo a minha mãe sofrendo. E eu comecei a orar dizendo: Deus, resolva, porque eu não posso resolver. A minha oração só era pedir para que Deus resolvesse. Porque eu não podia pedir para que Deus curasse, eu não podia pedir para que Deus... Eu não podia, porque Deus disse que ai de mim se eu pedisse misericórdia. E assim também para outras irmãs daqui de Gravatá, que foi orar por ela, Deus falou a mesma coisa: estou eu ferindo, não peça misericórdia. Algumas irmãs me procuraram depois para falar e eu disse: está certo, Deus, Ele já falou comigo. Minha mãe voltou para Recife, foi tentar fazer o tratamento. Cheguei aí com ela para o Hospital do Câncer. O médico disse: essa dor da sua mãe é psicológico. E minha mãe começou a fazer o tratamento. Por último, nos últimos, descobriu-se que a radioterapia queimou o canal do reto. Descobriu-se que a radioterapia queimou o intestino fino. Descobriu-se que a radioterapia queimou a bexiga e os rins. Então minha mãe estava sofrendo muito, com muitas dores. E fez a colostomia, tudo infeccionou. Precisou tirar o intestino, precisou tirar a bexiga.
estava usando sonda, precisou colocar 2 drenos para tirar toda a secreção de dentro. Foi uma situação muito difícil, ao ponto que quando eu fui ajudar a enfermeira a dar banho na minha mãe, a fazer o curativo, que eu vi a situação a qual ela estava, eu passei mal e quase desmaiei por cima dela. E eu não sou de desmaiar, não sou fraca nesse sentido, mas eu passei muito mal em ver minha mãe naquele estado. Mas da última vez que eu estive lá com a minha mãe, eu consegui deixar ela melhor, penteei o cabelo, ajeitei, consegui fazer com que ela gravasse áudios, inclusive aqui para o grupo. E quando ela falou que as irmãs do grupo orassem por ela, que quando ela saísse de lá, ela daria um culto de ação de graça. Deus disse no meu coração, ela não vai mais sair, porque se ela sair, ela não cumpre os votos. E eu fiquei com meu coração aflito, e eu disse a Deus, eu não quero ver minha mãe partir, eu não tenho condições psicológicas para isso. E quando eu era para eu ir para lá terça-feira, e eu disse a Deus, eu não tenho condições de ver minha mãe partir, minha mãe não tem melhora. O médico dizia que o estado dela é muito grave, é muito delicado, porém ela está estável, ela nem melhora nem piora. E eu dizia a Deus, eu não tenho condições. E Deus permitiu que a minha diabetes subisse muito. E eu fiquei em casa sentindo mal, precisamos arrumar uma pessoa para ficar com ela, pois eu teria que ficar com ela até a quinta-feira, passar a semana e ficar com ela. Mas na quinta-feira eu passei muito mal. Eu não tinha condições de estar com ela. E foi quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu. E quando eu recebi a notícia que a minha mãe faleceu, eu fiquei boa, eu não senti mais nada. Então eu entendi que foi Deus tratando comigo, porque Deus sabia que eu não tinha condições de estar lá, de estar vendo ela partir, eu não tinha condições. Mas eu estou gravando esse áudio para que você entenda que com Deus não se brinca. Minha mãe falou muitas coisas, tocou em muita gente, quem conhece minha mãe sabe. Então tenha cuidado. Não toque no anjo da igreja, qual o Senhor levantou para cuidar da igreja. Não toque na liderança, porque quem cuida é Deus. Deus, Ele está olhando para cada um de nós com os olhos como chama de fogo. E é Ele quem cuida, é Ele quem repreende. É Ele. E não as minhas e as suas palavras não corrige. Quem corrige é Ele. Tenha cuidado. Não toque. Feche a boca. Não faça voto que você não é capaz de cumprir. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele é terrível em justiça. E quando Deus, Ele diz que vai provar, quando Deus, Ele diz que Ele vai apertá-la, para que me casto. Quando Ele diz que vai, sai de baixo, sai da frente, porque o Senhor vai, com Deus não se brinca. Então, amadas, tenha cuidado nos votos, tenha cuidado na língua, tenha cuidado a quem você está apontando, tenha cuidado a vida de quem você está olhando, porque a vida de quem você está olhando tem dono, e Deus, Ele presta conta, Deus, Ele presta conta, e o preço de Deus é terrível. Não queira pagar preço. Tenha cuidado. Perdoe, o áudio ficou grande. A irmã Alda aqui está muito emocionada, mas eu achei que devia falar para vocês. Tenha muito cuidado. Não toque. Não toque em profeta.
Não toque nos presbíteros, em pastores, em missionários, em dirigentes, porque quem corrige é o Senhor, o dono é o Senhor. Não faça voto que você não pode cumprir. Peça perdão pelos seus pecados. Perdoe, porque quando foram visitas na casa da minha mãe, Deus falava para ela que ela tinha que pedir perdão, que ela tinha que perdoar. Ela tocou nos profetas, ela ofendeu, ela disse que não queria mais crente nenhum fosse na casa dela visitar. E o fim da minha mãe a gente sabe qual foi. Mas para você ainda tem tempo. Você, amada, que está pagando o preço. Você sabe que está pagando o preço porque tem tocado aonde Deus não permitiu que você tocasse. Você está pagando o preço porque seu coração está inchado de mágoa. Mas é tempo de você pedir perdão. É tempo de você perdoar. Porque a mão de Deus é pesada. Não queira sentir o peso da mão do Senhor sobre você. Perdoe, perdoe, perdoe em nome de Jesus.